Hello, oitavo ano! How are you? Como você está? I'm fine. And you? Como você está? Eu sou a Teacher Daisy. I'm a Teacher Daisy. E eu estou aqui para falar com vocês sobre cultura. Muito bem, eu amo cultura. Eu amo literatura. Eu amo falar sobre essas coisas. Bom, quero que vocês possam também sentir o mesmo prazer que eu sinto quando eu falo sobre isso, tá bom? Bem, vamos falar hoje sobre o patrimônio cultural da língua inglesa. Quando a gente fala em livros, em obras literárias, a gente descobre um mundo muito legal. Se você é adepto à leitura, com certeza você vai ter mais curiosidade para conhecer sobre um artista muito interessante, um escritor chamado Edgar Allan Poe. O Edgar Allan Poe faz parte da literatura inglesa e norte-americana. É uma literatura muito bacana. Então, aprender inglês, gente, primeira coisa, não é aprender palavrinhas, não é aprender somente cumprimentar as pessoas e isso, e pronto. Ou saber uma palavra ou outra, não, tá? Então, a gente tem que também ter um pouquinho mais de conhecimento sobre a cultura daquele país que fala a língua que a gente quer aprender. Bom, então conhecer um pouquinho da cultura ajuda a gente a entender qual era a mente daquelas pessoas que escreviam aquele texto, como que era o contexto histórico, como que foi a vida. Às vezes a gente não tem noção como é a vida de um escritor. Então hoje a gente vai ter a oportunidade de conhecer um pouquinho sobre a história de um escritor e eu tenho certeza que ela vai mexer com você. É uma história muito interessante, tá? Então, antes de qualquer coisa, tá? Então a gente precisa, antes de aprender somente palavras, a gente precisa entender cultura do outro país também, tá? Fique claro isso para você. Aprender uma língua estrangeira é uma ferramenta muito importante. Você consegue se comunicar, você vai ter oportunidades melhor de trabalho, você vai ter muitas outras oportunidades que vai ser legal na sua vida, tá? Domina isso aí, ó, faz com amor e com carinho e dedicação que você vai ter sucesso. Bom, vamos lá. Eu quero falar para vocês, então, do Edgar Allan Poe. Nós vamos fazer aqui, tá? Na página 90, não, página 73, se não me engano agora. Página 73, um estudo sobre o Edgar Allan Poe, um grande escritor norte-americano. Propomos também um trabalho com gênero textual biografia. Ai, Teacher Days, o que é biografia? Biografia é quando... Não, liga não, gente. Ó, isso aqui, ó, a gente tem bastidores. Tem uma galera que está trabalhando aqui para me ajudar nessa gravação. É isso mesmo, a gente não faz nada sozinho, né? A gente tem aqui uma galera que ajuda, que trabalha com a gente. Muito obrigada para a galera que está aí nos bastidores, viu? Ó, abraço de coração aí para vocês. Então, nós temos, neste momento, um escritor norte-americano, como que ele chama mesmo, galera? Edgar Allan Poe. Muito bem. Valeu, gostei. Ele era o que mesmo? Norte-americano. Muito bem, muito bem. Então, a gente tem um texto dele que se chama The Mask of the Red Death. A Máscara da Morte Vermelha. Parece terror, né? Tenho certeza que muitos aqui vão gostar. Galera que tem medo de terror, não vai ficar com medo aí, ó, sem medinho, hein? Vamos lá, a gente consegue ler esse texto aí. Bom, nós temos também um link sobre um filme. Tem um filme. Esse filme ele tá um pouquinho longo na internet. Tem outras versões mais curtas, tá bom? Você fala, ai, teacher, eu não tô afim de assistir um filme de 1h30. Se você curte, vale a pena, assiste, legal. Foi um trabalho bem feito por pessoas que gostam de teatro, gostam de filme, trabalham com isso, vale a pena assistir o trabalho deles. Se você não tem paciência, você quer ver uma coisa mais curta, no próprio YouTube tem vídeos de 5 minutos, de 10 minutos, de 1 minuto e meio. Você vai encontrar isso lá também. Não deixe de acessar. Cultura ninguém tira de nós, viu, galera? A roupa acaba, o celular quebra, troca o celular, mas cultura ninguém vai tirar da tua cabeça. Conhecimento ninguém tira. Fica aí a dica para vocês. Voltando na página, né, que nós estávamos ali, nós temos então esse link para vocês assistirem um vídeo sobre esse filme, tá bom? Bem, depois que você já assistiu o vídeo, tal, agora a gente vai trabalhar com o texto biografia que eu ia comentar agora há pouco. O que é biografia? É quando a gente tem uma narrativa sobre como era a vida de alguém. É a gente saber dados de nascimento, a gente saber quando a pessoa casou, que curso que ela fez, né? Que ela se formou na vida,
como era o contexto da vida dela, a vida familiar. Isso é uma biografia, tá? Todos nós temos uma biografia de vida. A gente tem uma história. A minha história não é igual à sua, que não é igual a dele, que não é igual a dela. Mas nós temos a nossa história, a nossa biografia. Não é diferente com os escritores. O Edgar Allan Poe também tem a biografia dele. Ela está em inglês. Mas, teacher, eu não sei ler texto em inglês, eu não aprendi isso. Galera, estamos aqui para isso, estamos juntos para aprender. Primeira dica para você, crie um caderninho de vocabulário. Ou você faz isso no seu caderno da escola, ou você faz um caderninho especial só para isso. Não precisa ser um caderno grande. Primeira dica, um caderninho pequenininho. Como que faz um caderninho de vocabulário? Você se depara com um texto. A gente tem aí um texto, uma biography, que é uma biografia sobre o Edgar Allan Poe. Pega as palavras que você não conhece, circula. Com o seu lápis escrever. Circula as palavras que você não conhece. Circulou? Agora você vai para o caderninho. Com a caneta vermelha, você escreve essas palavras em lista, uma em cima da outra. Beleza, uma em cada linha. Agora, você vai no dicionário online, por exemplo, você pode usar o Word Reference. wordreference.com, que é o .com, você tem lá um espaço para você colocar a palavrinha em inglês e vai sair a tradução para você. Outro recurso, Google Translator, que é o Google Tradutor. Você escreve a palavrinha, vai sair lá a tradução e você coloca no seu caderninho com a caneta azul. Feito isso, você já tem uma lista de palavras que você conheceu. Agora, você vai fazer a segunda parte importante de uma leitura de um texto. É encontrar palavras cognatas, ok? O que são palavras cognatas, teacher? Eu nunca ouvi falar em palavras cognatas. Palavras cognatas são palavras que se escrevem muito parecido com o português e a tradução também é igual. Como assim? Dá um exemplo para mim. Family, família. Family, família. Não é muito parecido? Isso é uma palavra cognata, ok? Feito isso, ó, você já tem uma lista de vocabulário, você já encontrou as palavras cognatas. Beleza, agora vamos para o texto. Dá aquela leitura rápida. Essa leitura rápida nós chamamos de leitura skimming, ok? Bom, não entendi ainda, preciso entender melhor. Então vamos para a leitura scanning. É uma leitura mais demorada, uma varredura. É igual quando a gente precisa escanear o computador, que não está travando, então precisa escanear ele. Beleza, então a gente vai fazer a leitura scanning, aquela varredura mais lenta e mais apurada. Entendeu o texto? Top! Você conseguiu entender. Observa as imagens. Imagens dizem muito do texto. Ela pode significar muito. Olha a cara do Edgar Allan Poe. Nem te conto a idade dele, não posso. Você vai descobrir lendo o texto. Olha essa moça. Quem é essa moça aí? Tem uma moça aí no texto. Olha a foto dela. Quem é essa moça? Gente, é importante. No texto está dizendo quem ela é. Que significado ela tem para a vida dele? Quantos anos ela tem? Olha a fotinha dela. Então, tudo isso a gente tem no texto. Responde essas perguntas lendo o texto. Bom, agora vamos para os exercícios, né? No primeiro exercício, nós temos assim, a pergunta. Perguntas para serem respondidas de acordo com o texto. Óbvio, você lê o texto, a gente quer saber o tanto que você entendeu desse texto, é óbvio, né? Quando nasceu Edgar Allan Poe? Quando? Gente, está no texto. Está se referindo a uma data, date, data, ok? Onde nasceu ele? Where? Onde? Tem no texto. Não é difícil procurar essa informação. Quantos anos ele viveu? Eu não posso contar. Eu tenho certeza que vocês vão falar, uau, tá aí. Tá na foto dele, deixa a gente meio assim, né? Você vai ler. Edgar casou-se com sua prima, que conheceu quando morou com a sua tia Maria Clem. Como ela se chamava? Como era o nome da prima dele, então? E que idade tinha quando eles se casaram? Já dei aí ó, um spoiler, tá vendo? Se casaram. Ele casou com a prima dele. Quantos anos eles tinham? Em que ano morreu Edgar Allan Poe? Em que ano ele morreu? A gente já viu do nascimento, agora que ano que ele morreu? Do que morreu a prima dele quando ela
ela era ainda jovem. Além de escritor, o poeta e crítico, o que mais foi Edgar Allan Poe? Então ele foi escritor, ele foi poeta, ele foi crítico e tem mais uma coisa que ele exerceu, mais uma função na vida dele. Está lá no texto. E repete isso, tá? Essa informação é repetida 2 vezes. Tá? Preencha o quadro abaixo, tirando as informações do texto sobre o autor. Então agora a gente vai falar sobre profile, é o perfil. Sabe quando você criou o seu Facebook, você criou o seu Instagram, então a gente tem um perfil. As pessoas que acessam a nossa rede social, elas descobrem um pouquinho sobre nós. É isso que a gente vai ver aqui, o perfil dele, profile, perfil, ok? Name, todo mundo sabe o que é name. Name, então você vai colocar o name. First name, galera, first name é o primeiro nome, first name. Last name é o último nome, tá? Fiquem atentos aí, ó. First, primeiro, last, último. Nationality, essa palavra é cognata. O que parece no português? Nationality, ok? Profession, ó outra palavra cognata. A gente bate o olho, a gente já sabe o que está pedindo. Profession, ok? Father's profession. Mother's profession. Lembrando que father e mother são palavras relacionadas a membros da família. Mãe e pai, né? Father, pai. Mother, mãe. Birth year. Birth year é a data de nascimento, tá? Por isso que a gente canta Happy Birthday to you. Essa palavra birth é relacionada à data de nascimento. Birthplace, bom, peraí, birth, a gente já sabe que é nascimento, né? Relacionado a nascimento. E place, isso mesmo, relacionado a lugar. Muito bem. Death date, é o quê? Isso mesmo, relacionado à morte. Então, ó, a gente quer a informação ali de data de morte e local de morte. Ok? Bom, se você quiser saber mais sobre isso, você acessando o YouTube, você vai encontrar informações maiores sobre isso e tem um link muito legal aí que tem um documentário disponível para saber um pouco mais sobre Edgar Allan Poe. E ele pode ajudar muito mais também para vocês conhecerem mais. Se você ficou curioso, se isso despertou algum tipo de curiosidade pela leitura das obras dele ou para saber um pouco mais sobre ele, você pode acessar esse link. Fique à vontade. Conhecimento, ninguém tira da gente. Vejo você na semana 2, no nosso PET volume 1, tá bom? Beijos, fiquem com Deus. See you!